Boa tarde, família, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um novo episódio do Afropod, o seu podcast de africanidades. Eu sou o Babá Borô e hoje aqui estamos com essa grande pessoa, figura do Axé de Brasília e um grande educador que vai trazer para a gente vivências, conceitos e oportunidades de pertencimento e acolhimento. Estamos aqui com o Babá Alain Diogun. Seja bem-vindo, Babá. A benção, Pai. Obrigado pela oportunidade e vou pedir que Exu nos conduza nesse... Não posso esquecer do Senhor das Encruzilhadas, que é o comunicador nato, que ele nos conduza nesse bate-papo. Com certeza. Eu tenho a certeza que será riquíssimo, porque hoje a nossa temática é transexualidade no axé. E o senhor é uma pessoa catedrática para falar sobre isso, que trouxe da academia uma excelente abordagem dentro da sua dissertação de mestrado na UNB. Como é que surgiu essa ideia, Babá? Então, falando rapidamente, eu nasci, me criei dentro do terreiro e sou filho de uma Yalorixá, uma mulher de Oxum, pessoa a quem eu devo tudo que sou, e que sempre acolheu pessoas dentro de casa, independente de gênero, raça, cor, criou filhos de outras pessoas, tem 9 filhos carnais e criou outros filhos, e nessa vivência a gente sempre carrega, a gente traz de berço, né? E dentro do axé, eu fui crescendo e eu fui vendo que algumas pessoas, elas... Aquela história, você leva a sua vida lá fora, mas aqui dentro você tem que ser o que o axé determina. E aí eu comecei a analisar se aquilo não estava tirando o direito das pessoas de pertencimento, o direito de ser quem elas são. Como que eu digo para uma pessoa, da porta do terreiro você é uma pessoa, da porta do terreiro para fora você é uma pessoa, da porta do terreiro para dentro você é outra. É meio que eu invisibilizar e invalidar a existência daquela A pessoa, história da a própria pessoa, história da né? própria pessoa. Então, assim, eu vi que eu estava muitas vezes a gente causa uma disforia sem perceber, a gente causa um sofrimento sem perceber. E isso vai levar o quê? As pessoas a abandonarem o terreiro, deixa de ser um lugar de acolhimento. Isso me incomodou. E perde o foco, já que o terreiro, que o senhor bem falou, é local de acolhimento e O pertencimento, né? terreiro sempre foi tratado como um quilombo, né. Hum. Então, assim, o terreiro é lugar de você trazer as pessoas que estão mais sofridas, mais oprimidas, que precisa de abrigo, que precisa de acolhimento, ali para dentro. A gente é um espaço aquilombado. Então, eu não consigo e não conseguia entender como que o terreiro poderia renegar ou poderia não acolher uma pessoa simplesmente pelo Por ser destino, por diferente. ser diferente, Por ser já que diferente. a gente sempre viveu com as diferenças. Então o candomblé ele nasce das diferenças, ele nasce do aquilombamento, ele nasce da rejeição, e como que a gente pode ir e aceitar essa rejeição nos dias atuais? E isso me fez entrar para a academia, me fez, tanto da área militar que eu sou, quanto da área de educador, quanto do propósito que eu tenho de vida familiar e de vida espiritual, como que eu poderia ver essa situação e ficar de braços cruzados. Sim, gente, hoje nós temos um episódio riquíssimo com esse grande sacerdote, com esse grande ser humano, que traz na história da sua vida, desde os 8 anos de idade, a história do axé. E a partir daí se construiu dentro da verdade do aprendizado, porque nós estávamos conversando que axé é disciplina, respeitabilidade, compromisso, então não poderia ser diferente. Buscou a carreira militar e também hoje é um grande educador pela a proficiência de o que ele acumulou ao longo dessa história. Mas teve algum fato marcante que o senhor tenha vivido para que o senhor tivesse escolhido este tema? Tem, precisamente tem. Como foi falado, eu tenho algumas formações em áreas diferentes e vivo o candomblé desde os meus 8 anos de idade. Nasci no terreiro, mas me iniciei com 8 anos de idade. Hoje tenho 37 anos de iniciado aí nessa estrada. E nesse percurso de iniciado, algumas vezes chegavam pessoas dentro do próprio terreiro que a gente não sabia como lidar aqui.
que lidar com aquelas pessoas. As próprias E experiências, né? as próprias experiências. Eu vi pessoas abandonando a religião porque já não aceitava e não concordavam de ser machucadas no do seu íntimo, de serem violadas no seu íntimo, de só fazer parte de uma religião porque seguia um dogma. E isso eu não estou querendo dizer que a gente tem que deixar os dogmas da religião de lado. Muito pelo contrário, a gente tem que adaptá-los aos novos tempos. Ah, mas antigamente não se a gente não acolhia porque não falava nisso. Antigamente a gente só tinha um grupo, ninguém falava em transgeneridade, ninguém falava em transexualidade. A gente tinha um grupo de travestis, ou era gay, lésbicas ou simpatizantes. E ponto, né? E ponto. Então, assim, a estrutura sempre foi criada gays, lésbicas e simpatizantes. Só que hoje a gente tem outra. A sociedade ela muda, a sociedade ela avança, o processo é outro, e a gente tem outros grupos, como é o caso dos transexuais, dos transgêneros, e que aí a gente não fala só de sexualidade, a gente fala de gênero também, o que muita gente confunde. Então, o episódio que mais marca para mim é quando uma pessoa abandona minha casa de santo porque ela não conseguia se ver vestida numa saia. E a imposição de vê-la era uma mulher na verdade, ela não se definia como trans ou não, mas a vestimenta de ter que colocar uma saia, ela se sentia agredida, ela se sentia violada, ela se sentia maltratada, ela não conseguia se ver de maquiagens, de brinco, de saia. E aquilo me chamou a atenção, eu falei: "O que que eu estou lidando? Com o É, que eu estou que lidando?". novidade é essa que aparece, aonde tem que reeducar toda uma visão ancestral dentro do axé, né? Exatamente. E aí você se pergunta: será que eu fiz certo deixar a pessoa partir? O que que vai se tornar essa pessoa lá fora? Ela já vive uma vida marginalizada, já vive uma vida subversiva, enfim, já é malquista pela sociedade. Eu não posso fazer nada para poder manter essa pessoa E dentro. aquela história, o discriminado discriminiza, né, vai discriminalizar também, né, porque é a questão da intolerância religiosa que a gente passa, né. Exato, a gente já é tanto descriminalizado. É, Então, assim, a gente já vive numa sociedade que apedreja a gente a todo momento, inclusive de acusar de coisas que a gente nem acredita. Ah, adoradores do demônio, se vocês adoram o diabo, vocês. E a nem gente faz parte vem, da nossa a cosmovisão. gente vem de uma. Eu vou até, nessa hora, eu vou falar como tem uma socióloga e cientista social, que a Oyoroke Oyemi, que é uma nigeriana, Exatamente. que ela traz um conceito de cosmopercepção. E eu gosto muito desse conceito dela, porque a cosmovisão parece que a gente está pegando a ideia do colonizador e jogando ali. A cosmopercepção, ela trabalha, Yoronke, ela vai trabalhar como se a gente tivesse sentido, tato, sensibilidade de toda a cosmologia É o da contexto, é. comunidade negra e do mundo iorubá em si. E aí eu não vou estender isso só ao mundo iorubá, mas eu vou levar também as outras etnias, como as etnias bantus, quikongos e por aí vai. E essa cosmopercepção, ela é deturpada quando chega aqui no Novo Mundo. Essa cosmopercepção, ela é achincalhada, ela é maltratada, eles nos acusam de culto ao diabo, quando a gente nem crença, a nossa cosmopercepção Nisso, não é. engloba o diabo, que isso é uma criação cristã, do mundo cristão, uma criação que a igreja colocou para poder impor medo, para poder, na verdade, eu até digo que isso costuma ser, a gente vive uma teoria cristianizada que é necessário a figura do diabo para eu poder crer e amar a Deus. É necessário que o diabo, que a força do mal exista para Exista, isso, porque as pessoas não têm capacidade de amar, de crer em Deus, se não tiver algo simplesmente é antagônico. algo antagônico, simplesmente por crer. Elas estão ali para, é como a barganha.
É um processo de barganha, a gente volta lá no feudalismo. Então a gente vive esse processo de barganha. O diabo barganha: "Olha, eu vou te causar medo e por isso você vai acreditar em Deus e você vai para o outro lado, porque se não for o diabo eu não tenho salvação". Muito interessante. A partir de uma experiência real, essa percepção, essa intuição de tentar trazer à baila algo que é fundamental em todas as casas de matriz africana, não importa qual é a sua origem, né. Se você vai ser dentro do Candomblé Jeje, Angola ou Queto, se você vai ser de Umbanda ou você vai ser de culto Iorubá. Nós temos essa missão de acolhimento, de pertencimento, e várias pessoas nos buscam por causa disso, por não sentir uma identidade, pertencimento na própria sociedade civil. E vai buscar dentro da visão espiritual até uma questão de se reconhecer e se identificar, né. Gente, por aí vocês percebem que hoje esse episódio é um convite a um diálogo com escuta, com acolhimento e respeito. Interessantíssimo. E de onde surgiu o mestrado com essa temática para o senhor? Então, eu eu venho de algumas áreas, minha formação sempre foi física, matemática, fiz pedagogia, e trago essas áreas um pouco diversificada, até meu orientador falou assim: "Nossa, às vezes eu tenho medo de você", fui orientado pelo queridíssimo Luan, professor Luan Flores, que é da filosofia, e do MESPT também, lá da UNB, do mestrado em sustentabilidade ligados a povos e comunidades tradicionais. E aí, quando eu convidei o Luan para ser meu orientador, ele me fez a mesma pergunta. Até porque eu digo que, que Orixá e Exu molda a gente, que a gente consegue ter uma visão mais ampla de acordo com a nossa conexão com o sagrado. Eu entrei para o mestrado com um projeto da UNB de estudar sustentabilidade empírica, culto das folhas dentro do candomblé. Então eu fui aprovado para isso. Eu ia falar sobre o culto das folhas dentro do cerrado e dentro dessa sustentabilidade empírica, a que eu chamava de fitolatria, adoração Olha, das folhas. folhas. Acabou que, no meio do caminho, eu encontro uma professora que eu pergunto para ela: "Professora, eu não estou feliz com esse tema". A professora Mônica Nogueira, lá da UNB. Aí ela olha para mim e fala assim: "Você tem a faca e o queijo na mão". Ou Opa! seja, você tem o, não vou dizer o queijo, mas você tem o obi na mão. Olha só. Ela foi Que bem é provocativa, hein? bem provocativo. Por que que você não vai consultar Exu ou seus ancestrais sobre isso, já que você está insatisfeito? E pergunta se este é o caminho. Se for o caminho, você continua. Se não for, acredita no seu oráculo. E lá vou eu, um sacerdote, levando um tapa na cara de uma abiã. No abiã que, assim, eu digo no abiã no sentido de não ser iniciada nem nada, ser uma É, pesquisadora mas o e orixá tudo. falou É, pela boca dela, pela né, boca vovó? dela. Eu digo queixo, é por isso que eu sempre peço Muito a legal. conexão de Exu quando eu estou falando, Riquíssima essa porque, troca. e aí Mônica olha para mim, a professora Mônica olha para mim e fala: "Vai perguntar". Falei: "Tá, professora, eu vou perguntar". E vou aos pés de Exu, vou aos pés de seu Tiriri perguntar, abro o Obi e Exu diz para mim: "Olha, não é este caminho". Eu falei: "Tá, eu tenho um outro caminho que eu queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar com o acolhimento do outro. Posso trabalhar com transexualidade?". Quando eu jogo o Obi, pá, alafia. Nossa. Aí eu falei: "Meu pai, eu vou perguntar de novo, é isso mesmo?", porque eu jogo o Obi de novo, Não quero ser tendencioso, né? não quero ser tendencioso. Aí eu vou, jogo de novo, Exu vai dar gela quieto pra mim. Aí olha pra mim, eu olho para o lado e falo assim: "Tudo bem. Entendi, tá, o senhor quer falar mais alguma coisa?". Aí ele diz: "Não, que eu disse que tinha que dizer já foi dito, Agora é com você, é né? comigo". Ai, que legal. E aí naquele dia eu fiz uma coisa até inusitada, eu peguei o Obi, eu falei: "Esse Obi alafiou, gente. Eu vou mastigar esse Obi de aláfia, porque eu quero levar a certeza comigo". Peguei um pedaço do Obi, mastiguei, apresentei o outro para Exu, saudei Exu e falei: "Que o senhor seja comigo nessa caminhada".
Aí cheguei e não tinha ninguém para poder, até então não conhecia ninguém dentro da UNB que pudesse abordar esse tema comigo. E lembrei do Luan, que era de um outro departamento que estava lá na filosofia, pelo Luan ser sacerdote e tudo. Aí eu fui no Luan olhou para mim e falou: "Olha, você tem certeza que quer mudar de tema mesmo? Posso te apoiar nisso. Para mim vai ser um Mas prazer." não existia burocracia para isso, você poderia mudar sem problemas. Poderia, Ah, poderia. tá. Só eu tinha um prazo para essa Uhum. mudança. E aí, neste prazo, eu corro atrás do Luan e o Luan se prontifica a ser meu orientador. E aí começa-se as minhas investigações, até porque eu já tinha visto alguns trabalhos do professor Luan, ele já trabalhava com, inclusive foi ele que traduziu o livro A Invenção das Mulheres a da Euroquê, que era já que eu pensava em trabalhar. Ele é o tradutor desta obra, desta publicação, e aí começa a nossa caminhada. Ou seja, um trabalho o ineditismo disso se tornou muito, desafiador para o senhor, né? É, Porque inclusive é inédito, a mesma né. essa A mesma abordar a fala abordagem é inédita, essa da mesma forma como o fala senhor faz essa junção da transexualidade com axé. essa mesma abordagem do ineditismo, de ser inédito, foi o que alguns professores me falaram da UNB. Eles me olharam falando assim: "Olha, eu não sei se você é normal, mas que mas que a abordagem para a gente aqui é inédita, ela é muito inédita, ela é desafiadora e cuidado, você pode receber pedrada." Gente, eu já recebo pedrada nos ônibus da PM, já recebo pedrada na vida, recebo uma a mais, outra a menos, Vamos seja lá embora. o que Deus quiser e o que Exu permitir. E para mim foi uma experiência desafiadora. E Então como é que foi montar, junto com o seu orientador, esse conteúdo programático dessa dissertação? Porque é um campo muito vasto de abordagem, não só da parte empírica, mas também da parte filosófica, sustentação, né, da exato. academia, de quais referências bibliográficas teriam para que pudesse trazer para você esse campo de pesquisa. Então, o professor Wan, ele sempre foi uma pessoa muito, vamos dizer assim, aberta e muito maleável com a minha busca. Então ele me deu uma certa liberdade para isso. E a propósito, a gente já sabia dos percalços, dos problemas que iria enfrentar. A gente fez uma construção, inclusive eu faço uma construção metodológica que eu crio essa construção e chamo ela de Exuances dentro da dissertação. Por que Exuances? Exu com a conexão ancestral. Todo mundo utilizaria uma etnografia, ah, rodas de enfim, N outras metodologias, e eu defino a minha metodologia como Exuances. E aí quando me perguntam: "O que é Exuances?", é a ancestralidade ligado à voz acadêmica. Então eu tenho a voz ancestral e a voz acadêmica. Eu estou pegando o que Exu determina e junto com o que a minha ancestralidade preconiza. E aí eu trago esse processo metodológico para não perder a essência do terreiro. Então, porque é o que a gente sempre fala, o conhecimento empírico ou o conhecimento das comunidades de terreiro, a gente não precisa de chancela. Já se vive Ele no dia a dia, no do dia a cotidiano, dia, é. no cotidiano, posteriormente a academia vem validá-lo, mas ele já existe, ele está lá, inclusive mesmo antes do método científico. Então, quando uma benzedeira pega, uma raizeira pega uma erva e dá para um mal-estar, para acalmar, para ser anestésico alguma coisa, isso já é o conhecimento Sim. daquela comunidade sendo trazendo, e mais tarde a academia vai lá e fala: "Olha, descobrimos isso". Não, o terreiro já sabia. Já estava ali posto. Vocês só precisaram validar e colocar para a sociedade, mas a gente já sabia que isso existia. Ogum, Ossan
já era o nosso método científico. O Exu, para que mais método científico do que o próprio Exu, que nos traz a encruzilhada, como diz o Rufino, grande Rufino, a pedagogia das encruzilhadas. Então, dentro desse processo, eu e o Juan, a gente acabou tentando canalizar o conhecimento do terreiro com o conhecimento acadêmico. E dentro dessa proposta, não esquecer tudo que a gente aprendeu no terreiro e saber aonde está o erro. Se o erro está no acolhimento, se o erro está no terreiro. E aí o engraçado é que no meio de um processo de entrevista, eu falo com mãe Ângela e mãe Andressas, que são do Pofojá, Rio de Janeiro, e mãe Ângela me diz a seguinte frase: se a tradição não acolhe, que mude a tradição. Ou seja, eu não posso deixar de acolher. Exatamente. E aí foi o que eu perguntei para ela. E eu falei, mãe Ângela de Ançã, falei, mãe Ângela, se muda a tradição. A senhora falou aí, é uma coisa que a gente vai pensar e vai muito além. Por quê? Que tradição é essa? Porque hoje a gente fala de tradição, é aquela mesma tradição que eu tenho que quebrar o feijão fradinho na pedra, é a mesma tradição que eu tenho que utilizar a navalha coletiva, é a mesma tradição que eu tenho que tem que utilizar todos aqueles processos primitivos de iniciação, inclusive que entrava na falta de higiene, que algumas vezes entrava no processo de falta de higiene. É essa tradição que a gente preconiza ou é uma tradição que eu posso acompanhar a evolução social de acordo com os parâmetros de Ogum, que é o senhor da tecnologia, o senhor das civilizações, o senhor do desenvolvimento intelectual, que é o senhor do desenvolvimento científico. Imagina hoje, se com o perigo que a gente tem dentro da sociedade, aí eu vou pegar determinados locais do entorno de Brasília, até mesmo do Rio de Janeiro, se eu tivesse que levar o Iaô de madrugada para uma cachoeira, para fazer o banho dele de madrugada numa cachoeira, com tanto de bandidos que a gente tem. E aí você acaba colocando em xeque o bem maior que o orixá vem trazer para você, que é a própria vida, né? Orixá, o bem maior que a gente tem, como o senhor falou, é a própria vida. Se a gente não consegue adaptar o candomblé aos novos tempos e quer viver lá atrás, então que a gente faça tudo igual lá atrás. Mas aí a sociedade tem que ser aquela anterior, já não cabe mais na sociedade moderna, né? Porque aí é um retrocesso, né? Exatamente. Será que as pessoas vão conseguir ficar 90 dias dentro do quarto santo? Porque antigamente tinha pessoas que ficavam 90 dias, recolhidas 60 dias, e não era um prazo só de 21 dias. Isso é verdade. Então tinha pessoas que tinham que pagar ouro disso, daquilo, e levava 30, 60 dias. E como essas pessoas trabalham, como essas pessoas levam a vida? Além dos outros processos primitivos, comecem a largar o rechilier, porque rechilier é de origem europeia e não é tradicional. Isso foi uma adoção que a gente fez de acordo com o processo colonizador. Que era necessário para a sobrevivência da religião até hoje. Pois né? Comecem a tirar as louças dos seus ibás e voltar para o barro, porque o primitivo é o barro. Porque existe uma fundamentação energética até nisso. Exato. Né? E assim, quando a gente fala de tradição, se a tradição não muda, então a gente vai continuar com ela primitiva. Ou a gente continua com ela primitiva, ou a gente muda por um bem-estar coletivo. Se é para mudar por um bem-estar coletivo, que adapte essas tradições ao dia de hoje. Não dá para a gente adaptar só aquilo que me convém. Porque eu queria adaptar, eu quero minha santa numa porcelana. Porcelana é chinesa, é de origem europeia. Você sabe o que é da minha África, o que é dos nossos antigos? É o barro que vem de Nanã. Que desmistificador que essa fala, papai. É o barro que vem de Onile. Não são os bordados chiques das nossas damas de sociedades europeias.
A gente vivia do ancará, a gente vivia Sim. do tecido estampado, do processo do algodão, do processo. Quantas vezes a gente teve que utilizar o chitão e agora vem falar em tradição utilizando rechelier, gripi e essas modernidades todas. Então, assim, a gente quer mudar, muda tudo, não muda. A gente quer seguir a tradição, que siga a tradição raiz, ou se não quiser seguir ela, que faça o processo evolutivo social. Não, e eu estou falando dessa forma, vamos voltar no tempo, a própria diáspora já trouxe o candomblé adaptável, porque é diaspórico. A gente tem a mania de pensar em África como se fosse um país, é um continente, porque quantas outras etnias vieram para cá e aqui tiveram que se misturar em essência e fundamento para sobreviver. Então, se você for ver, já mudou desde o momento que chegou nessa terra. Porque não é originário na essência dos instrumentos, mas é originário na essência do fundamento. E que hoje a gente sabe que você não perde nada utilizando a contemporaneidade que o mundo coloca. Sim, e aí a gente pensa até na língua. Vamos pensar na língua falada. A gente tem um Yorubá primitivo que hoje eles não reconhecem. Em território africano, eles não conseguem entender. É arcaico demais. Cante uma cantiga do candomblé brasileiro, e lá para eles não vão conseguir entender a nossa pronúncia como deveria ser lá, porque no meio ali, naquele meio africano, eles ainda têm os sotaques, a gente tem vários idiomas, e aqui a gente conseguiu configurar uma existência do Fombé junto com o Yorubá, junto com o Kikongo, junto com o Banto. Quantas expressões a gente tem? Por exemplo, vai falar dentro de uma casa de Queto, Apoti, vai falar dentro de uma casa de Queto, Decisa ou Ini, a gente vai falar Ocan ou Muximba. Uhum. Então, assim, são coisas que a gente vive essa miscigenação dentro do candomblé. E qualquer nação já agregou. E agregou. Então, verdade. assim, e não só isso, o próprio processo iniciático. Se a gente for partir para o processo iniciático, a gente vai ter. Eu sou candomblé puro. Que pureza é essa? Vamos lá, vamos falar de pureza. E que pureza é essa? Que você está querendo falar? Que tradição é essa? Porque a própria visão diaspórica é justamente isso: é a gente entender que o candomblé ele nasce no Brasil. Sim. Ele nasce no Brasil. Existe uma determinação da ancestralidade africana que traz que traz essa religião, e ela nasce e que aceitou essa miscigenação, porque senão não teria se perpetuado. Não estaria até hoje, há muito tempo. É verdade, E hoje você tenta buscar candomblé em África, não. África, a gente não tem candomblé, a gente tem o culto tradicional iorubá, que é feito da maneira deles, que é respeitado da maneira deles, inclusive a gente tem aqui, se a gente for buscar em determinados locais da África, culto de orixás que a gente tem aqui, a gente não tem. É muito mais. Eu já vi, inclusive, um nigeriano falando assim: olha, vocês cultuam muito mais Euá no Brasil do que a gente cultua na própria região africana. Vocês cultuam muito mais Iroko no Brasil, quanto orixá, do que a gente cultua dentro da própria Nigéria. Então, a gente tem uma riqueza de saber que veio de lá para cá e que aqui se estabeleceu. Até porque tinha uma necessidade específica que era só aqui. Tinha uma determinação ancestral para isso. Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, os navios que trouxeram escravos, a gente não tinha escravos, a gente tinha pessoas escravizadas. Eram reis e rainhas que aqui chegaram e foram escravizadas. Então lá eram pessoas, tinham dignidade, tinha tudo, mas em algum momento da história foram escravizados, vieram para cá. E como eles vieram, eles trouxeram o culto. Babá, o que você está falando é tão verdade. A gente acabou de participar, semana passada, de um evento de uma solenidade, uma menção honrosa entre os acordos Brasil e Nigéria, que estão sendo feitos aqui, e nós tivemos uma personalidade participando, que era o Ole Soyinka, Prêmio Nobel de Literatura, E ele chegou a falar ele chegou a dizer dentro de uma fala dele o seguinte: as águas trouxeram os corpos, mas esses corpos trouxeram o orixá. E aqui tiveram que criar uma identidade.
E é muito dentro do que o senhor está falando. E a gente tem que ter isso muito bem esclarecido, desmistificado, que não existe uma apropriação única de saberes. Existe a vivência dentro da terra e o dia a dia do cotidiano que fez a sobrevivência dessa filosofia. E essas águas, aí eu vou pegar um gancho, Babá, que essas águas que trouxeram corpos, trouxeram identidades, trouxeram CPFs, e aqui se constituiu uma versão única. E ao mesmo tempo que é uma versão única, agora vai parecer antagônico. É meio filosófico a coisa, porque ao mesmo tempo que é uma versão única, também é diversa. Por quê? Porque é uma versão única do sofrimento, é uma versão única da história de inserção do candomblé no Brasil, da criação do candomblé do Brasil, mas é diverso na língua, é diverso no acolhimento, As é etnias diverso nas formaram, etnias, é diverso de como o próprio negro se constituiu. total. Então, assim, por isso que muitas vezes eu sou de etnia Quetu, sou a própria origem do axé, a qual eu sirvo, que é o axé de Xangô, que é o Ilê Axé Opó-Afonjá do Rio de Janeiro, e que mãe Aninha, a minha ancestral maior, que foi quem fundou aquele axé, ela vem de uma região que é iniciada numa região de Tapa, de um culto, que existiu um culto a um ser chamado Yagrimborá, que é, ou depois foi assemelhada a um caminho de Iemanjá, a isso e aquilo, mas é uma região do povo Grunce, do povo Tapa, que tem uma cultura específica X e que difere de muita coisa da Nigéria. E que difere de muita coisa do candomblé Queto. Então, às vezes a gente chega aqui e fala assim, nossa, o Opó-Afonjá, ele é bem diferente, ele é um axé à parte. É, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente é igual, a gente tem a nossa particularidade. E isso não é só com o axé Opó-Afonjá. Isso também vai ter as particularidades do axé Mamoxê, vai ter as particularidades da própria Casa Branca, que historicamente é considerado a casa-mãe, e que vai ter história. O axé Oxumaré, que se difere em grandes coisas pela inserção do culto Jeje, dessa comunicação do culto do povo do Dahomey, e que cria-se outros pertencimentos, e aí a gente tem a conexão com o povo banto, que do próprio povo banto já tem diferenças de casas, e essa diversidade é o que torna o candomblé essa magnitude que a gente tem aqui. E que hoje, infelizmente, ou felizmente, não sei o que eu posso dizer, por intermédio de orixá, ficou aqui no Brasil, cresceu no Brasil, se expandiu no Brasil e se manteve no Brasil. Não, e essa diversidade, na verdade, a gente tem que ver isso não como distorções, mas como riquezas culturais que só agregam, onde você consegue, na ancestralidade, resgatar muita coisa e que cada um vai se sentir pertencente naquilo que lhe cabe. E que isso é que é importante. Com certeza, pai. E aí, entrando nesse contexto da transgeneridade, da transexualidade, que a gente traz isso, tem muita gente que fala assim, porque eu não aceito um homem vestido de mulher na minha casa. Entendamos, não é um homem vestido de mulher, é uma mulher. Mas não tem... Biologicamente é um homem. Eu nunca vi biologia definir homem. Eu nunca vi biologia definir mulher. O que se define é macho e fêmea. A biologia define sexo, define macho e fêmea. Porque se vagina ou um pênis definir homem e definir mulher, eu posso dizer que uma cadela é mulher. Eu posso dizer que um cachorro é homem. Porque tem vagina e tem pênis. Exatamente. Mulher e homem é construção social. É como... a própria Judith Butler, quando fala sobre gênero, ela fala sobre isso. O gênero ele é construído de acordo com a vivência social. Então, a gente tem aí que o significado de homem... produto do meio. É um produto, vamos colocar... É um caso mais além, mas vamos colocar de forma muito simplória como um produto, como uma construção de valores. Uhum. O que é ser mulher? O que é ser homem? Se você perguntar o que é ser mulher numa sociedade,
Ninguém vai te dizer que é ter vagina. Ser mulher é ser forte, é padecer no paraíso, é ser sensível, é ser E cuidadosa. nesse contexto, eu estou falando, vai depender muito também dos aspectos culturais. É daquilo que a própria sociedade coloca do que aquela mulher tem que ser. Porque se o senhor for Exatamente. pegar tempos para trás, a mulher que tem um contexto social e uma definição hoje, com certeza não vai ser aquela de 1910. Exatamente. Por quê? Porque a a moral social, a cultura social, ela não é engessada, ela não é estática, ela é mutável. E a gente os valores de uma época não são os valores E outra. de outra. Se eu pegar como se eu colocar de 1930, 1940, 1960, são pessoas com valores X. Hoje a gente tem pessoas com valores Z, que são outras construções sociais. Então, ser mulher é longe de ter pênis ou ter vagina. E aí eu busco lá atrás, porque essa socióloga que a gente falou, Euronquê, ela fala que antes do colonizador, inclusive ela escreve um livro chamado A Invenção das Mulheres, que diz que, resumidamente, quem inventou a mulher foi o colonizador. Quem trouxe a mulher, porque até então a sociedade iorubá ela não fazia gênero. Ela tinha o que se chamava de macho e fêmea, no sentido de reprodução, que é o que ela chama de anamacho e anafêmea. O que que é o anamacho? Aquele que tem o órgão produtor masculino. E a anafêmea é aquela que tem a anatomia feminina e que foi pós-colonização, pós os europeus invadirem territórios, trazerem o quê? A ideia do que é mulher e do que é homem. Então a gente vai encontrar passagens místicas dessas filosofias originárias que trazem isso bem construído, né? Sim, por exemplo, os termos que a gente utiliza okuri e Sim. obiri para poder entender o masculino e o feminino, tradicionalmente não seria isso. A gente estaria ligado simplesmente ao contexto de reprodução e não ao contexto de ser homem ou ser mulher. Dentro dessa visão social, né? Dentro da visão antes da colonização, Entendi. que é o que a própria Yoronquê traz. E ela, Yoronquê, o que me chama a atenção no trabalho dela é porque ela é uma nigeriana que viveu a cultura iorubá, que é socióloga, ela não é antropóloga, ela é socióloga, e ela viveu a cultura iorubá e ela volta para o iorubá primitivo. E ela diz que muita coisa do que traz hoje na sociedade foi modificado de acordo com a origem iorubá. Que uma vez que a língua iorubá não faz gênero, ele não define o que é mulher e o que é homem. As posições são dadas pela senioridade. A posição social é dada pela sua antiguidade. A pessoa, quanto mais velha, quanto mais senhoril, mais ela tem um espaço social. Então, a posição que a mulher pode, que o homem pode assumir na sociedade, a mulher também pode assumir. Desculpa. Ok. E isso é muito importante e acaba trazendo para a gente uma situação até de pertença dentro de cargos hierárquicos que o axé pode ter. Aí você acaba não tendo distinção ou teria na sua visão? Pelo Então, pesquisa do seu trabalho. olha só, esse é um tema polêmico, porque a gente fica limitando, a gente tem um limitador de uma pessoa, por exemplo, que não dá santo. Ah, é Ogã ou é Ked? Gente, quantos cargos outros essas pessoas podem assumir que não precisa ser Ogã e Ked? Mas não traz o título que o Ogan quer de trás, né? Mas a gente tem cargos, por exemplo, dentro da nossa etnia, o Joabá não é necessariamente homem. Os olhos do rei não É, precisam ser necessariamente masculino. É masculinos. verdade. Então, se a gente buscar lá atrás, a gente vai ver que o Joabá pode ser dos dois sexos, mas eu preciso pegar uma pessoa só porque ela é mulher e não é rodante, eu ter que enquadrar ela como Eked, como a Joie, que queira chamar, ou porque ele não é rodante, um homem, eu tenho que enquadrá-lo na configuração de Ogã? Eu tenho N outras configurações. Por exemplo, a Gimuda.
Eu tenho 2 configurações para agimuda. Eu tenho a agimuda, que é um cargo de confiança na casa do Omolu, como eu tenho a agimuda que serve o Ipadê. Ajuda no Hum. Ipadê, junto com a Yamorô, Que não passa a ser, não precisa ser só ela, né? que não precisa ser só ela, Uhum. e que alguns agora estão chamando de Abá Ingena, e como queiram chamar, porque todo dia surge uma denominação Diferente. diferente e tudo, e que a gente sabe que a agimuda é um título que foi ligado a Inhansã, Pelo papel que ela desenvolvia até com teus orixás. com Pela, os orixás. pela essa função dela até um pouco diferente, apesar de ser abá, mais o quê? Da força, da coragem, da iniciativa, que até então era vista como só uma questão de Oboró, não de Oiabá, né? Exato, e o que mais me chama a atenção também, pai, é que dentro do nosso candomblé a gente está tão colonizado, a gente vive tanto a visão do colonizador que a gente passa a determinar espaço para gênero. É. A gente E passa você a determinar a limita, né? função. Como limita? Eu entendo que a gente tem um histórico de um candomblé feminino, nascido por grandes abás, nascido por grandes expressões femininas, que ocuparam e que criaram essa manifestação religiosa chamada candomblé. Porque se a gente vê essa manifestação do candomblé, ela é uma manifestação que nasceu do feminino. Aí hoje a gente fala, mais uma vez voltando ao processo da tradição, ok, vamos voltar à tradição, então tira os homens da roda. Porque até um tempo atrás o homem não entrava em roda de Era só as candomblé. mulheres. Eram só mulheres, era só Iabás que entravam. E com o tempo, eu digo dentro do meu axé, minha mãe de santo colocou homem na roda e disse: vai ficar. Ele tem que se sentir parte. O que condena ele dançar para um orixá? O senhor entende, então, essa sua fala é muito importante, porque se a gente pegar o contexto da essência que o senhor está trazendo, é como se em algum momento na história existiu a ausência de alguma coisa, por banalidade ou fatalidade, e essa ausência acabou sendo adquirido como um formato. Onde, exemplo, alguma casa no passado não tinha na roda um homem, só tinha mulheres. E, de repente, toma aquilo como verdade e não deixa participar. Porque essa visão da sua IA é muito importante. Não, ele tem que se sentir pertencente. Porque dá a ideia de que por algum momento alguma coisa não existiu e aquilo foi tomado como certo sem selo. Eu não digo que foi tomado certo, sem selo, ou se estava errado também. Não vou afirmar isso. Mas o que a gente sabe é o que a mulher em si, ela nunca teve muito vez na sociedade. A gente vive numa sociedade que, ao mesmo tempo que ela é sexista, ela é machista. Aquela sociedade, como diz aí por aí, onde menino vestem azul e meninos vestem rosa. Né? Então, a sociedade sexista, É, aonde eu tenho funções determinadas para mulheres e funções para homens. Coloca uma mulher na construção civil e vê se as pessoas vão encarar ela com aspecto feminino. Não vai. Por quê? Porque a construção civil não é lugar de mulher, a sociedade determinou isso. E dentro da criação do candomblé, foram criadas por mulheres que eram açoitadas, que eram marginalizadas, subversivas, que eram vulneráveis à sociedade. Então elas criaram, e aquilo foi o processo histórico delas. Mulheres que tinham visão de empoderamento. E que eu digo até que Xangô empoderou essas mulheres. Xangô não foi só rei, Xangô criou rainhas. Então, quando a gente fala de Anassô, Iadetá, Iacalá, quando a gente fala de Mãe Aninha, quando a gente fala de Mãe Tatá, que foi da Casa Branca, da própria Mãe Nitinha, que foi expressiva, Mãe Menininha do Cantuá, dessas mulheres que foram, Mãe Olga do Alaqueto, que foram mulheres sempre as mulheres sendo as resistências, né? dando sinal de resistência, uma resistência negra ali. E aí, se a gente parar para pensar, imagina Omidareuá, a falecida francesa dentro do candomblé, uma mulher branca dentro do candomblé, que também acabou enfrentando ali suas rejeições. E teve que mostrar para que veio. E né? teve que mostrar para que veio. Por quê? Porque a mulher ela sempre foi oprimida. Então, fosse ela branca ou fosse preta, ela sempre foi oprimida. Claro, a mulher preta ela sempre foi a mais subjugada.
Porque a mulher preta, a posição social dela, antigamente, no período colonizador, era de reprodução, era de servir aos senhores sexualmente. E aí essas senhoras chegam e impõem, falam: não, agora eu sou sacerdotisa, eu estou fazendo parte de um culto aqui que já é marginalizado e vamos reconstruir história. E sabiamente, elas começam a construir uma história que chegou aonde a gente está hoje. E se tudo que a gente tem no candomblé, agradeço essas mulheres, principalmente essas mulheres pretas, essas mães pretas do candomblé. Só que aí a gente começa a ter no meio do candomblé algumas expressividades masculinas. Tá? Como até forma, não digo de reparo, mas como o senhor falou, de pertencimento, né? Porque eu não poderia, já que não é uma questão de gênero, mas eu não posso excluir aquilo que é existente na própria natureza, né? Dadas suas devidas proporções e cada um no seu lugar. É isso, pai. Se a gente parar para poder pensar, isso é tão incrível, eu acho que tem um dedo tão grande de orixá nesse propósito, de trazer de um outro continente para o nosso mulheres capacitadas, mulheres que, na verdade, não trouxe capacitadas, eu até digo que orixá as capacitou aqui, as capacitaram É aqui. verdade. Então foram mulheres que foram capacitadas nessa nova terra, aonde o próprio índio teve o silenciamento, porque a gente teve a população indígena silenciada, a gente teve os donos da terra silenciados, e em um período em que tudo era coisa do diabo. Então, e que a igreja tinha todo o poder. Essas mulheres resistem a isso, mantêm um culto, criam a forma desse culto, dá a forma desse culto e se estende. Aí a gente pega a figura de seu Joãozinho da Gomeia. Quem foi seu Joãozinho da Gomeia? Se eu não me engano, ele era a própria Arlete que ele falava. Então a gente tem a Até primeira... reproduzindo o papel tão importante do que era o feminino, né? Independente do sexo. Feminino, independente do sexo. Vamos entender. Gênero é uma coisa, Sexo é outra. Então, quando a gente fala de transexualidade dentro do candomblé, que eu acho que a época de seu Joãozinho, ele era uma pessoa, a Arlete nada mais é do que era uma mulher trans. Só que ele não poderia soltar aquilo na sociedade porque era escandaloso, mais até do que ele foi, porque seu Joãozinho foi alguém além do tempo dele. Total. E você acha que na nossa história é um marco aonde a gente pode se referenciar que já existia uma transexualidade clara? Antigamente a gente chamava de travesti, Sim. né? Então, até hoje eu conheço, inclusive das meninas que eu fiz a entrevista, que participaram da minha pesquisa, elas preferem ainda ser chamadas de travestis. Por quê? Porque é um termo político e que dá ideia de luta, que dá ideia de valentia, que dá ideia que a gente continua na luta por inserção. E como foi, dentro da sua pesquisa, buscar essas pessoas? Teve dificuldade para que elas se coloquem? Porque é muita exposição. É um trabalho acadêmico, você vai ter ali nome, referência e tudo. Como é que foi buscar essas pessoas? Pai, eu comecei por Brasília. E aí eu tive a seguinte resposta: eu não quero ser objeto de pesquisa de ninguém, não me vejam como objeto de pesquisa. Olha só. E aí eu me silenciei, eu, um homem cis, como que vou entrar nesse embate? Primeiro que eu sou um homem cis, vou entrar estudando transgeneridade, vou falar de um assunto que já existe um preconceito, uma certa rejeição. Uhum. E aí quando eu busquei pessoas dentro do Distrito Federal em torno, algumas pessoas ficaram meio assim: não quero me expor, eu não quero ser objeto de pesquisa, não quero... E aí eu busquei em São Paulo uma pessoa que me indicaram, chamada Mãe Fernanda de Anção. Uma mulher trans, inclusive eu estou falando mulher trans só para a gente poder entender dentro do podcast, porque eu, com ela, eu já falei para ela: Fernanda, eu não te vejo como mulher trans. Você é mulher e ponto final. É uma questão só de terminologia, De né? terminologia.
E aí Fernanda, uma mulher trans, que era presidente da CONAT, é presidente da CONAT, que é a conexão de mulheres trans e travestis de axé. E aí a Fernanda me abre as portas. Fernanda vai falar para mim, babá, eu tenho outras meninas que são de axé e que podem participar da sua pesquisa. Olha, Aí ela vai e me indica, isso ela está em São Paulo. Aí ela vai e me indica a mãe Alana em Salvador. olha que ponte que Que ele ponte. fez. Mãe Alana é de Quiciúma, em Salvador. Uma figura maravilhosa, uma mulher de uma potência, de uma vivência, de uma fala incrível. E mãe Fernanda, ela passa por um percurso na vida dela, onde ela tem que sair da rejeição de um estado e ir para São Paulo. Uma mulher que cursava medicina teve que ter o seu curso de medicina trancado quando ela se Nossa. declara mulher trans e ela não consegue se manter, tem que ser ligada à prostituição. E o que me chama a atenção é que essas pessoas, essas mulheres, todas elas acabam se vinculando à prostituição Como forma de como sustentação. forma de vida, de sobrevivência. E no meio dessa vida de prostituição, orixá vai lá e resgata. Orixá vai e tira, fala: seu lugar não é aqui. É o caso de mãe Fernanda com Yansan. E aí, por ela ser do sexo masculino, mas tem aparência feminina, o pai de santo vai falar assim: não, vamos fazer ela de Xangô, porque é um orixá mais másculo. Para E aí negar a inicia identidade para da negar a pessoa. identidade dela, aí inicia ela de Xangô. Mas no decorrer do tempo nada muda. E aí mãe Fernanda fala: "Olha, eu continuo sendo mulher". E aí Yansan toma frente, e aí tem que consertar isso e colocar a Yansan nela. Aí mãe Como se Xangô pudesse só habitar mulheres, né? Ou exato, homens, né? E pelo né, contrário, como se orixá e aí pai, eu vou abrir um adendo aqui, que orixá não escolhe genitália, orixá escolhe exatamente, ori. O nome já exatamente. fala, Ori e Orixá. Xá, o guardião da cabeça, ele escolhe Ori. Existe uma cantiga que a gente canta para Ori, Ori Pelé, Ori Abie, e por aí vai que a cantiga diz o quê? Que nenhum orixá abençoa o homem se Ori não permitir. Sim. Ori Atetenirã. Então, o Ori, ele é supremacia, é o orixá máximo. Nenhum orixá vai abençoar o homem se o seu Ori não permitir. E, E não tem sexo. e Ori não tem sexo. Ori não tem sexo. E aí eu pergunto para o senhor, quem sou eu, um pobre mortal, para poder abrir um obi, mojubar um obi, para dar um bori em uma mulher trans e não respeitar o que o Ori dela decidiu? Porque é destino, né? Porque é destino. Destino. É a Kuleian que a gente Legal. a Kuleian, o destino que a gente escolheu, e isso eu trago na minha pesquisa, engraçado que eu falo de Akuleian, e a gente se for buscar a teoria Iorubá, a Kuleian é o destino que a gente escolhe diante Do ser de supremo, né? Olodumare, É, do ser do Ser supremo. Supremo. A gente se ajoelha e escolhe Ori, escolhe o destino, desculpa. Uhum. A gente escolhe o destino. A Kulebá é o destino que nos é inserido e que fala: "Você vai seguir com ele". Então a gente é aquilo que já vai lá. E a gente entra ainda no conceito de Acocilé, que Acocilé seria o quê? É o que não muda, tá lá, é aquilo e acabou e vai. Então, assim, se eu não consigo respeitar a Kuleian, que é o destino que a pessoa escolheu, qual a dificuldade que tem um sacerdote de abrir um Meridilogum, de abrir um búzio e perguntar ao orixá o que ele quer para a vida daquela pessoa? Porque o que importa é que o destino dela se realize. Isso é verdade. E aí, quando eu falando de mãe Fernanda vai e me indica a mãe Tiffany de Yansan, que me indica a mãe Vitória, também de Salvador, e eu saio fazendo esse percurso. E dentro da minha pesquisa, a gente acaba fazendo uma escuta social no Ministério Público do Trabalho, aonde eu consigo colocar dentro de um auditório mais de 50 mulheres trans de axé. Nossa, eu acho que isso aí
Uma realização. Para mim foi. Uma Trabalho Olha, a gente fez pro Babá, vocês vão ver depois, uma pergunta do Pinga Fogo. E teve uma delas, eu pergunto o que ele poderia ter de realização que pareceria uma vitória. Ele deu a resposta dele, vocês vão ver. Mas agora, isso eu já assisti como fosse uma vitória. muito. Porque diante desse universo desbravador que o senhor está trazendo, ter conseguido isso foi um feito. Muito, para mim, e essa vitória é só o começo dela, porque para mim vitória maior vai ser quando eu conseguir fazer as pessoas entender que a gente não tem que se preocupar com a sexualidade do outro, que eu não tenho que me preocupar com o que o outro faz entre quatro paredes, mas que eu tenho que me preocupar com o que a gente define dentro do candomblé como caráter. Então, o candomblé ele é baseado numa cultura de caráter, de dignidade. Então, a pessoa ter caráter, ter dignidade, o que ela tem no gênero, do sexo dela, isso é individual dela. É o que menos importa para Então, achar. eu não tenho que me preocupar com o gênero ou com o sexo de ninguém para poder acolhê-lo. Nesse sentido, que é muito importante o senhor estar trazendo, como que, na sua visão, Babá, até pela pesquisa que eu estou entendendo como primorosa, é importante os terreiros agregar como protocolos de acolhimento a essas pessoas? Então, um dos grandes protocolos, eu acho que talvez o primeiro protocolo de acolhimento é: eu estou preparado para isso, para que eu não fira o outro. Quando eu digo não fira o outro, é para que eu não tenha minha visão cheia de preconceitos e acolha, supostamente acolha aquela pessoa, e quando a pessoa já estiver dentro da sociedade, eu começo a limitá-la e a destilar os meus preconceitos. Então, a primeira coisa, eu tenho que me despir dos preconceitos, e quando eu digo preconceito, eu digo daqueles conceitos previamente estabelecidos. Ou seja, a nossa visão eurocêntrica, a colonizadora que a gente tem da coisa. Então, assim, primeira coisa, vamos lá, entenda que sexo é diferente de gênero, Principalmente. principalmente, entenda. Ah, mas uma mulher trans é uma mulher gay. Não. São coisas distintas, são coisas diferentes. Transgeneridade, trans quer dizer além, gênero, ou seja, além do gênero. Então, trans, além do gênero. Transexualidade, além do sexo. Então, quando eu pego uma mulher trans, nada tem a ver com homossexualidade. Eu estou falando de forma muito simplória, uma desconexão do que a pessoa sente com o corpo físico dela. Ou seja, o sentimento dela é diferente da biologia que ela trouxe. Da biologia que ela trouxe, de ser macho ou fêmea. Isso, dentro do que a gente está conversando, é necessário que você tenha um processo educacional dentro dos terreiros? Precisa ter e um processo contínuo. Uhum. Um processo de educação continuada dentro dos terreiros, aonde a gente consiga, por exemplo, minha mãe é uma mulher de 72 anos, é uma mulher de uma outra época. É compreensível que a visão dela seja um pouco mais robusta, seja um pouco mais arcaica devido ao tempo. Sim, até Dela. porque não era de conhecimento se lidar com isso, né? Exatamente. Hoje, a gente já tem pessoas de uma outra mentalidade. Ainda assim, com a minha mãe, eu sentei, expliquei para ela, ela foi hiper compreensiva. Não, eu entendo, se a pessoa chega aqui em casa, já tem seios, já está toda modificada, porque como que eu vou colocar uma mulher que tem aparência física feminina, como que eu vou pôr essa pessoa de calça na roda? Como que eu vou vestir um santo dela de bombacho? Eu não tenho como. É exatamente isso. Olha que é uma mulher de 72 anos. Então, eu não posso simplesmente olhar para uma pessoa e vincular orixá sexo. Orixá não entra pela genitália, como a gente falou. Orixá vem pelo ori, o que é escolhido é ori, e não é genitália. Então, quando eu falo de uma mulher transexual, eu estou dizendo, olha, ela é uma mulher, apesar de ter uma genitália masculina, ou não, porque ela pode ter tirado, ou não. Mas o que difere de ser gay?
Ser gay, ou ser homoafetivo, ou ser homossexual, é a pessoa que se atrai pelo mesmo sexo. E não pelo mesmo gênero. Ou seja, necessariamente, obrigatoriamente, as casas de axé precisam passar por um processo de reeducação, de visão dessa distinção. Dessa Porque, distinção. porque na hora que você vai entender o tão distintos são esses conceitos, você vai conseguir olhar com mais naturalidade as coisas. Então, falta educação. Sim, eu vou dar um exemplo público. Vamos pegar, acho que todo mundo conhece o caso do Tammy Gretchen. Exatamente. Tammy é um exemplo de homem trans hétero. Ih, pai, agora você deu um nó na minha cabeça. Como você vai falar que o Tammy Gretchen é um homem trans hétero? Sim, ele é um homem, ele se identifica como homem, ele nasceu no corpo feminino, mas ele se identifica como homem e tem uma construção social quanto homem e que gosta de mulher. Porque é hétero. Porque ele é hétero. Então, assim, mas era uma mulher, então ela é lésbica. Não, não tem nada a ver. Ele é um homem trans que gosta de mulher, e então ele virou um homem trans hétero. É isso. E aí a gente precisa compreender e trabalhar isso dentro dos terreiros, de como aceitar e de como não só aceitar, mas de como respeitar e dar dignidade a essas pessoas. Não, e outra coisa, pelo que nós acabamos de falar pouco sobre a questão do destino. O destino é uma coisa inata do ser humano. Exato. E a partir do momento que é exatamente a força primordial que habita cada um e que nós temos por obrigação zelar, você não pode tratar com indistinção aquele que é igual. Porque o Ori é de forma única, todos nós temos. E a partir do momento que você discrimina, você está o contrassenso do que o terreiro está fazendo contra acolhimento. Meu pai, eu faço uma pergunta para o senhor. Se a pessoa me procura, veio uma mulher trans ou um homem trans me procurar, aquela transgeneridade dele já não foi escolhida com a Coloian? Se ele se ajoelhou diante do Ser Supremo e escolheu o destino dele, Olodumare já sabia que viria uma mulher ou um homem trans. E que aquilo já é parte do destino dele. Eu, quanto sacerdote, como que eu posso desrespeitar o destino de alguém que veio para aquilo, se isso não é mais do que material, isso é um vínculo espiritual? Como que eu quebro? A gente hoje está numa era que a gente está falando de Ebé-Orum. Vamos falar aí de Ebé-Orum, porque é um assunto que virou... Está em voga, está em moda. Tá em moda na sociedade. Todo mundo hoje fala de Abicu, de Ebé-Orum com a propriedade. E a gente fala dessas sociedades no Orum. Todas as sociedades são realmente conhecidas? Todas as sociedades são tratadas iguais? Todas as sociedades têm o mesmo destino? Se fosse assim, eu não precisava estudar sociedade por sociedade e buscar pertencimento dessa sociedade. E quem me garante que a transgeneridade também não está ligada a uma dessas sociedades? Assim como tem lá na Índia, em Bogotá e outros locais, que a gente tem as rijas, que são pessoas trans e que têm vínculo já sacerdotal, já nascem predestinadas ao sacerdócio. Aliás, são até vistos dessa forma, né? Sim. Já são vistos como divindade. Quase uma divindade. Porque já nasceu especial para aquilo, né? E aí eu posso trazer, pode até parecer maluquice da minha cabeça, mas eu vou trazer uma coisa que as pessoas muito falam dentro do candomblé. Aquele tanto de Logum Edé, de que Logum Edé teve que se vestir de mulher para entrar no reino de Oxum, porque só entrava mulher. Aquilo não é que Logum Edé seja betá, seja 6 vezes homem, 6 vezes mulher. É que Logum Edé teve que se sentir ele teve que participar do pertencimento do reino de Oxum. E como se faz esse pertencimento? De igual para igual, de valorizar o igual, ou seja, ele teve que se vestir de mulher, se portar como mulher, se sentir como mulher e se pertencer como mulher no reino de Oxum. Ou seja, uma questão de identidade e não de genitália.
Exatamente. Como você vai pegar com Oxalá quando ele precisou se passar por Nanã para descobrir o fundamento, né? E aí a gente pega Oxalá, o orixá, que tudo dele é feminino. É Se você verdade. vai dar um animal para Oxalá é feminino, ele usa filá, ele veste como feminino, ele só come bicho fêmea. Enfim, tudo do Oxalá está ligado ao feminino. E nem por causa disso ele deixou de E ele ser, deixou de ser quem é. É o verdade. orixá quem é. Então, assim, a gente pega o orixá, ou Oxalá, como símbolo do pertencimento. Ele se faz pertencer. Maravilha essa definição. Eu falei, gente, ele é diferenciado e traz para a gente um assunto que todas as casas de axé precisam estudar. Se não sabe, precisam buscar conhecimento, porque é uma coisa da sociedade. E se a gente sabe que espiritualidade é cura, você não pode adoecer aquele que bate na sua porta pedindo cura. Até porque isso é um fenômeno do qual todos nós vamos ter que conviver. Ori. Porque é aquilo que nos traz dentro da nossa predestinação. E isso é indistinto para cada um de nós. E aí, Babá, só para a gente fechar esse assunto dos protocolos, se você não está capacitado, indique uma casa que esteja para poder acolher aquela pessoa. Não leve a pessoa a mais sofrimento do que ela já passou. Geralmente essas pessoas já vieram de uma vida um tanto sofrida, de tantas recusas, de tantas portas fechadas. E que religião é essa nossa que não está no sentido de religar? Religião vem de religar, e de religar, de unir, de fazer conexão com o ancestral. E aí é onde eu me pergunto, se você não é capaz de aceitar o outro como ele é, você realmente está na posição de sacerdote? De intermediador entre os deuses e o homem? Você não tem como orientar aquilo que você discrimina, se você não consegue ver a essência do outro. É isso. É verdade. Então, na sua dúvida, teve dúvida, vai para o Meridilogum, vai para o seu jogo de búzios, pergunta ao orixá, o orixá ele é capaz de responder. Gente, o orixá, olha só, quando a gente vai tomar um mori, o senhor há de convir comigo que mori não é uma receita de bolo. Com certeza. A gente abre um jogo para poder perguntar se o ori quer Ejé, se o ori quer um determinado bicho, o que o ori quer na mesa, quais os alimentos que o ori quer. Toda uma vontade de ori, correto? Certíssimo, Babá, até porque a gente tem que orixá na receita de bolo, é conhecimento. Conhecimento. Se a gente pergunta tudo que Ori, ele é capaz de determinar todos os gostos dele, mas Ori não é capaz de determinar o gênero. É isso? Temos que repensar, refletir. Por isso que eu falei, hoje esse papo é de escuta, de reflexão e respeito. Agora, deixa eu lhe perguntar, um trabalho tão grande nesse sentido, trouxe algum reflexo de definição de políticas públicas para isso? Porque eu vejo que a riqueza dessa sua pesquisa, ela pode trazer sim uma política, um estudo, uma forma ou um painel ou um portal onde as pessoas se sintam acolhidas para essa necessidade. Alguma coisa partiu para esse lado? Sim, pai, duas coisas. Primeiro, a gente está surgindo um documentário sobre as pessoas que eu fiz e sobre como lhe deu o acolhimento dessas pessoas e como elas se transformaram nas grandes Ialorixás que são hoje. Que maravilha. Principalmente sobre a Ialorixá Mãe Fernanda de Ançã e a Ialorixá Mãe Alana de Quicimbe. Eu consegui trazer aí uma experiência dentro do Queto e uma experiência dentro da Angola. Olha, duas vertentes. Duas vertentes. Que legal. E surgiu também uma outra política pública que a gente chama de CANTIM, Cadastro Nacional de Terreiros Inclusivos. Opa, isso é interessante. O CANTIM ele é um banco de dados que ele vai estar disponibilizado de forma virtual para consulta, aonde as pessoas vão poder adentrar no sistema e consultar dentro de todo o território nacional, aonde tem terreiros inclusivos, os nomes dos sacerdotes, se já tem experiência, aonde está localizado. Então, esse mapeamento que a gente está fazendo é, inclusive, pensando no futuro, nas estatísticas, porque, por exemplo, as mulheres e homens trans, dentro das comunidades de terreiro, elas são invisibilizadas, elas são esquecidas. Se eu perguntasse hoje qual a estatística
de pessoas transgêneros dentro das comunidades afros? A Não? gente não tem. E o quanto isso é importante, que se você não tivesse mapeado, você não define política pública. E a gente não consegue saber nem o nível de evasão, de como essas pessoas estão abandonando as religiões e se tornando incrédulas pela não aceitação ou pelo não respeito a elas e pela falta de empatia. Quantas pessoas dessas já tentaram, por exemplo, das meninas que eu entrevistei, algumas delas já tentaram suicídio, outras já tentaram o autoextermínio, outras já tentaram largar tudo, outras já abandonaram famílias religiosas. E aí, qual a estatística que a gente tem disso? Com certeza. E só falar uma coisa que é muito importante que me veio aqui: visibilidade. Pai, já vou te fazer aqui um convite. É possível que nós consigamos fazer um episódio 2, 3, 4, que nós estamos conversando e trazendo essas pessoas para dialogarem com a gente? Sim, é possível. Eu converso com as meninas que participaram da pesquisa, posso ir atrás de conhecidos também de homens trans de terreiro, em que a gente possa trabalhar. E eu estou aqui, na verdade, falando como pesquisador, Sim, com porque o lugar certeza. de fala é delas. O lugar de fala é da minha mãe Alana, é da minha mãe Fernanda, é da minha mãe Tiffany, é da minha mãe Vitória. Porque são pessoas que só elas sabem o que já passaram, as sandálias que calçaram para chegar até onde estão. Não, e que maravilha como o senhor bem começou abençoando esse episódio com a fala de Exu, como um grande agente mágico universal que estabelece as conexões. Porque se não fosse o senhor como pesquisador, elas estariam com certeza invisibilizadas. Pela sua fala, pela sua pesquisa, eu já fiquei ansioso por conhecê-las, E porque são histórias de vidas riquíssimas, e se é do axé, diz que é, a gente não pode discriminar. Essa é a nossa proposta do tenho Afropod. certeza disso. E assim, é o que mãe Fernanda me falou. Quando eu falei para ela, eu falei: olha, eu não quero que a senhora, como outras pessoas me falaram, se sintam como objeto de estudo. E ela falou assim: pai Alain, eu não sou objeto de estudo. Eu sou o estudo. Que Então, maravilha de eu visão. estou aqui para o que o senhor precisar e coloco as minhas meninas, todas que eu conheço, para o que o senhor precisar, porque por muito tempo a gente teve os nossos sonhos, desejos, vontades apagadas e esquecidas. E é o senhor quem está realimentando isso na gente, trazendo esses conceitos, mostrando para a sociedade que a gente existe. E é muito importante porque é uma atitude de abnegação, porque é se colocar em exposição, mas entender que alguém tem que abrir esse caminho. Sim. Porque senão vai criar invisibilidade perpétua, e o que a gente quer é que essas pessoas tenham poder de fala. Então, por favor, vamos conversar depois, já fica um convite meu para nós estendermos esse episódio, trazendo essas pessoas com voz de fala, de trazer as suas experiências, de trazer para a gente a possibilidade de ver e que tipo de apoio a gente tem que dar. Porque eu acho que certeza. o resultado do seu mestrado, ele é riquíssimo no sentido de nós criarmos esse mapeamento, de tornar visível essas pessoas para entender o quão diversa é a nossa composição, mas o quão acolhedor tem que ser o axé. Pai, uma outra pergunta: como é que está o desenvolvimento deste portal? Que eu já vi ele com a função primordial dentro desse mapeamento. Então, estamos querendo agora inaugurá-lo até o final de setembro deste Opa, mês. A gente já quer disponibilizar isso junto com o documentário. Já está no seu processo final de acabamento e as funcionalidades são muito didáticas, então assim, ele é bem intuitivo, de fácil acesso, e a gente vai disponibilizar isso para poder fazer essa criação de banco de dados até o final de setembro. maravilha. E aí eu conto só Uhum. com a ajuda de uma irmã também, a Deloyal Jubará, que é de Salvador, que é uma pessoa não binária, que é de candomblé também, uma ebome do candomblé não binária, e que trabalha muito com essa questão de fotografias, e a gente junto, conversando, foi da pesquisa é que surge essa ideia do Então, cantinho. é uma atitude autônoma do senhor, junto com essas parcerias. Com essas parcerias, apoiada por Adeloyá, porque é uma ideia que, em conjunto, a gente traz nessa pesquisa. Que Então, tenho esse maravilha, apoio dela, dessa iniciativa. que maravilha.
Nós estamos já caminhando para o nosso encerramento desse bate-papo, que aqui eu já falo, gente, teremos episódios dessa função, e isso vai ser muito fundamental. E agora, perguntando aqui para o senhor, o que o senhor gostaria de dizer para quem nos ouviu hoje que não esquecesse como mensagem sua? Talvez vai parecer um pouco puxado, pai, mas diante de toda a crueldade que eu tenho visto e que eu tenho vivenciado durante essa pesquisa de pessoas que sofrem o abandono, que sofrem a recusa, que sofrem a decepção todos os dias, que são açoitadas todos os dias, o primeiro recado é para aquelas pessoas, para as pessoas trans. O primeiro deles é para elas, que procure uma casa que te aceite, te acolha da forma que você é, que você não precise deixar uma identidade do lado de fora do portão e criar outra dentro do axé. A sua identidade ela tem que ser a mesma, ninguém consegue viver dualidade, ninguém consegue viver com dupla personalidade. Alguma parte vai faltar. Se você foi para uma casa que faça isso, procure uma casa que te acolha por inteiro ou por inteira, que consiga entender todo o seu processo evolutivo e que valide Iuapelé em você. O que Axé. esse validar Iuapelé? Validar o seu caráter. A gente busca pessoas de caráter dentro dos terreiros. A gente não está preocupado se você tem ou não uma genitália masculina ou feminina. Isso não vai mudar nada. E aí eu só vou relembrar uma situação, porque muita gente vai me falar, como durante a pesquisa, me falaram como que eu apresento uma pessoa dessa para as Iamins. Yamin é culto ancestral. Homem cultua Yamin, mulher cultua Yamin, porque está ligada à ancestralidade. Uma pessoa que abre a boca para falar isso, porque certamente não sabe o que é um pacto em Molé, não sabe o que é um pacto com Yamin. Ou não viveu a ancestralidade que Yamin traz para a gente. No candomblé, a gente só dá aquilo que recebe. Pergunta que fica e que eu vou deixar no ar. Quantos desses sacerdotes antigos foram apresentados a Yamin? Porque o culto de Yamin é recente. Tem 10, 15, aí no máximo 20 anos. No Brasil, sim. No Brasil, aqui, No Brasil, ele tem mais ou menos 10, 15, 20 anos no máximo. Exatamente. No Tá? Brasil. Então, os nossos sacerdotes, as nossas abás antigas, nunca apresentaram Iaô para Yamin. Porque agora que a gente está se inteirando e está crescendo com isso, porque esse culto ele está chegando para a gente muito recente. Então, e é um culto ancestral, como eu cultuo Egungun, eu cultuo Yamin na minha casa, e não tem problema, Yamin não vai encrencar com a genitália de ninguém. Até porque a gente está falando do culto da Mãe Terra, né? E mãe é mãe em Mãe, qualquer lugar. E a Lalé é a única mãe que abre a própria vagina para receber os seus de volta. Acha. Então, que Yamin dê discernimento, que nossas mães ancestrais dêem discernimento sobre tudo isso. E a segunda coisa, a primeira foi para as pessoas trans. O segundo conselho, ou um pedido, vou colocar como um simples pedido desse pobre sacerdote, Desse grande sacerdote. desse pobre mortal que eu estou aqui, grande é Ogum, grande é Letsã, grande é Oxum, grande é Orixá, eu sou um grão de areia nesse universo. Desse grão de areia aqui é que respeite a diversidade. Se a tradição não acolhe, que mude a tradição. Palavras de Mãe Ângela de Inhansã, do Ileaxel Yabebi. Que nós possamos ser mais humanos para sermos humanos. Que nós consigamos acolher para sermos acolhidos. Que um pedaço de pano, uma roupa, não faz diferença para mim, mas para aquelas que sofreram cerceamento, para aquelas que foram marginalizadas, faz. E roupa não muda a dignidade de ninguém. Então, deixe as pessoas serem como elas podem ser, desde que não fira a ética, não fira o decoro, não fira o caráter, não fira a dignidade. Enquanto estiverem respeitando, abram suas portas, acolham e
amamentem com dignidade essas pessoas, elas precisam. E isso faz com que a gente entenda a grande essência do que é Ori. A força do Ser Supremo que nos habita e que você traz na sua predestinação. Pai, eu vou querer muito que a gente possa trazer de novo esse nosso tema dentro de um outro episódio e com essas pessoas que eu gostaria muito de conhecer pela dignidade da história que o Senhor trouxe de forma empolgante, tão verdadeira e que nos faz refletir. Como eu disse, é um episódio de escuta, de reflexão, de respeito. E que o Deus e os deuses nos abençoe para trazer sempre com dignidade quem representa o nosso axé. Faremos, Pai. São pessoas incríveis, de coração gigantesco, da quais eu tenho maior respeito e gratidão por tudo que eu vivi com essas pessoas. E já me comprometo aqui a ter esse espaço de divulgação, já me coloco à sua disposição para ajudar com esse portal que eu achei muito interessante e que iniciativas como essa tinham que ser de Filho de Ogum para desbravar os caminhos, que a gente possa caminhá-los trazendo o que a gente precisa enquanto essência, enquanto oportunidade de mostrarmos o que somos de forma organizada, que muito se fala de política pública em organização e ações como essa mostram para o que viemos. E agradeço pela informação e pode ter certeza que vou estar junto com o senhor nessa. Pai, só falando que no nosso portal vai ter os locais dos parceiros, a gente está abrindo parcerias e todos que quiserem agregar sejam bem-vindos e conto com o senhor e toda a Com equipe. certeza, o Afropod e Fadj. Para poder agregar a esse portal e conseguir fazer o nosso candomblé cada dia mais acolhedor, mais sentido para o que é religião. Já basta os açoites que a gente recebe todos os dias lá fora. Né? Isso é verdade. O senhor falou de patrocinador, eu não posso esquecer do meu, babá, porque eu tenho sim uma loja que me patrocina, que é a Toque Africano, o seu pedacinho da África em Brasília, onde a Toque Africano faz com que a gente consiga se encontrar nessa diversidade, nessa alegria e neste pertencimento. Por favor, sigam ele lá nas redes, é @toque.africano e que você vai encontrar aquilo que vai fazer com que a sua africanidade esteja estabelecida no seu coração. E claro que o nosso patrocinador não ia deixar de querer presenteá-lo, babá, nesse encontro maravilhoso, esse presente que é dado do nosso patrocinador para o senhor. Por favor. Posso abrir? Claro! Olha só. Isso, trazendo aqui o Herê de Ogum, para quem é filho de Ogum e que nos trouxe hoje a riqueza desse episódio, desbravando a nossa mente, o nosso conceito acerca de humanidade. E se é de achar diz que a gente não pode discriminar, a gente tem que acolher e trazer pertencimento. E não tinha como ser diferente, babá. Que Ogum, o Senhor de todas as civilizações, o Senhor que nos move, que é o Senhor que congrega com a tecnologia, que congrega com a evolução da humanidade, congregue também, agradecendo aqui a Toque Africano, que dê caminhos de prosperidade, caminhos de felicidade, caminhos de bons clientes e que possamos sempre estar unidos também aqui em prol da nossa religiosidade. Maravilha, então, pai. Lembrando de vocês, eu vou fazer a propaganda aqui também, tá? Toque Africano, vocês vão encontrar essa beldade aqui. Maravilha. Com certeza. E pai, por favor, vamos nos divulgar nas redes. Em algum lugar aqui em cima, vamos colocar os nossos Instagrams, nossas redes sociais, para que vocês possam acompanhar o Babalão de Ogum nesse trabalho não só acadêmico, mas sim um trabalho de axé e também conhecê-lo dentro da sua atividade sacerdotal, babá. Por favor, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @alambalone79. Tem o Instagram da roça também, que é o @ileifetoshun, com TI, tá? Em ambos vocês conseguem falar, agregar, conversar, bater papo. E se quiserem, a hora que quiser, babá, passarem para tomar um café na roça, lá em casa, sintam-se à vontade. A gente está aqui para poder somar e agregar dentro da nossa religiosidade. Viram, gente? Isso é axé, é acolhimento, pertencimento. Então, vamos nos preparar para que no próximo episódio
Babá consiga trazer mais detalhes acerca desse rico trabalho que ele fez acerca da transexualidade candomblé, para a gente ter transexualidade e axé, porque a gente quer agregar todas as vertentes de axé que existem dentro desse nosso país maravilhoso. Por favor, eu também sou Babá Borô Ifadjê, me siga lá nas redes, @ifá.djê, e por favor, estejamos juntos, porque se é de axé, diz que é. Tchau, gente, até a próxima!